Olá, queridos alunos do segundo ano do ensino médio. Estão estudando bastante, estão conseguindo compreender? Lembrando já no início, qualquer dúvida, mandem as perguntas pelo e-mail. Não deixe acumular dúvida, tá bom, minha gente? Na nossa aula passada, na aula 1, nós estudamos os tipos de predicados. E dentro dos predicados, nós estudamos os predicativos. Lembra? Pode ser o predicativo do sujeito ou o predicativo do objeto. Então, hoje, a nossa aula vai ser um aprofundamento dos predicativos, principalmente do predicativo do objeto. Então, vamos lá. Vamos relembrar o que eu disse na última aula. Predicativos são os termos que indicam o estado ou a qualidade, que pode ser do sujeito ou predicativo do objeto, que é quem é o objeto? É o complemento daquele verbo. Então vamos relembrar através dos exemplos que eu já apliquei. Marta viajou contente. Contente é um estado de Marta. Marta é o sujeito. Então esse predicativo é o predicativo do sujeito. Tranquilo, objetivo, até óbvio, né? Agora olha aqui embaixo. A chuva deixou a população apavorada. Apavorada não está se referindo à chuva, que é o sujeito, está se referindo à população. A população é o complemento verbal, que vocês já sabem se chama objeto. Então, nesse caso, apavorada é o predicativo do objeto. O predicativo do objeto, assim como o predicativo do sujeito, eles podem ser formados por um adjetivo. Na grande maioria das vezes, é um adjetivo que forma. E aí vem a pergunta. Todo adjetivo pode formar um predicativo do objeto? Não. A gente vai ver que nem todo adjetivo colocado na frase, ele é um predicativo do objeto. E para isso, nós precisamos relembrar o conceito de adjunto adnominal. O que é um adjunto adnominal? É aquele termo que modifica, que determina, que especifica um substantivo. Então, ele está colado com o substantivo. Se eu tiro o substantivo da frase, ele tem que sair junto, porque ele está colado. Ele só existe, o adjunto adnominal, ele só existe junto do substantivo. E uma outra característica do adjunto adnominal é que ele é um termo acessório, ele é um enfeite, como um brinco, por exemplo. A mulher pode tirar o brinco, não deixou de ser mulher. Então, assim é o adjunto adnominal. Você pode retirá-lo da frase, que ele não vai prejudicar o entendimento da frase, não vai prejudicar o sentido global daquela frase, daquela oração. Então, observem aqui agora os dois exemplos. Os professores consideraram a prova difícil. Quem estava difícil eram os professores? Não. Então, isso aqui não está se referindo ao sujeito. Está se referindo a quem? À prova. Como se fosse a prova estava, a prova era difícil. Então, está indicando o estado, está indicando uma qualidade, uma característica da prova. Então, é o predicativo do objeto, porque está se referindo à prova, que é o objeto. Já aqui embaixo, os professores resolveram a prova difícil. Aqui o difícil é uma característica da prova. Mas reparem, eu poderia dizer, os professores resolveram a prova. Eu posso retirar o difícil porque ele é um termo acessório. Claro que ele traz um sentido, mas eu não deixei de compreender a mensagem, que uma prova foi resolvida pelos professores. Então esse difícil também é um adjetivo, mas ele é um adjunto adnominal. Agora eu vou mostrar uma outra dica de como nós podemos saber se aquele adjetivo é um predicativo do objeto ou se ele é um adjunto. Observem aqui, os professores consideraram a prova difícil. O que eu vou fazer? Eu vou substituir o objeto por um pronome oblíquo. Está aqui embaixo. Os professores consideraram-na. Se eu falar apenas os professores consideraram-na, reparem que o na está equivalendo ao objeto, que é a prova. Não ficou faltando aquela
Complementação, mas o que eles consideraram? Repara, ficou sem sentido. Então eu preciso colocar o difícil, ou seja, ele não pode ser retirado da minha oração. Eu preciso que ele esteja ali para que todos entendam a mensagem. Então ele é um predicativo do objeto, porque o predicativo do objeto ele vai ser essencial para que eu compreenda o que os professores consideraram. Agora olha aqui embaixo. Os professores resolveram a prova difícil. Eu tenho o objeto, que é a prova, e o difícil, que é o adjunto adnominal. Se eu substituir o meu objeto pelo pronome oblíquo, os professores resolveram o quê? A prova difícil. Então reparem, o difícil aqui não fez diferença. Ele pode estar ou não estar, ou seja, ele é um termo acessório, ele é um termo que pode ser retirado da minha oração. Então fica essa dica. Quando vocês quiserem ter certeza se é um predicativo do objeto ou se é um adjunto adnominal, faz essa troca do objeto por um pronome oblíquo. Que aí, neste caso, se for essencial que o predicativo esteja, vai ser predicativo do objeto. E se aquele termo não vai fazer falta, ele é um adjunto adnominal. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse aprofundamento sobre o predicativo do objeto e lembrando que vocês precisam estudar bastante, fazer os exercícios com bastante atenção e qualquer dúvida, mandar para o nosso e-mail, tá bom? Espero que vocês estudem bem, que esteja tudo bem com vocês. Fiquem em casa, lavem bem as mãos e façam os exercícios que vão estar disponíveis lá na plataforma Tule. Um grande abraço a todos.